que bom, boa noite, seja bem-vinda. Boa Tem a Laura e a noite. Assunção, que é a minha irmã, está aí conosco, não é verdade? Estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez, gravando, né, para o canal Bate-Papo com a Cléo. Contigo hoje a gente vai falar sobre crianças na pandemia, né, um assunto, assim, de suma importância, visto que essa pandemia perdurou muito mais, né, do que nós achávamos, não é verdade? Como falamos à tarde, já tem mais de um ano que estamos vivenciando. Infelizmente, as crianças estão sendo muito afetadas. E o nosso objetivo hoje é falar criança na pandemia, como cuidar da saúde mental, não é isso, Liliana? Isso, exatamente. Então, Pode se apresentar. vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Liriana Paula, eu sou psicóloga clínica há quase 11 anos, né? E sou especialista em psicologia infantil. Então, há muitos anos atuando, eu fiz uma pausa para a maternidade. Então, tive dois filhos e ao longo dos anos eu já trabalhava com crianças e com famílias, né, em outras instituições. E quando eu voltei para trabalhar só com criança e orientação de pais. Então, virou uma causa também, porque eu fui uma criança de uma geração que usava, por exemplo, a punição física como disciplina, né? E aí, com esses novos tempos da disciplina positiva, da psicologia positiva, a gente vem aprendendo, né, a disciplinar os filhos sem esses atos de violência, com mais consideração e amor com, com as crianças, né? Porque realmente eu também, né? Nós que temos mais de 40 anos, acredito, né? Viemos de uma geração que realmente, né? Quando o pai, a mãe olhava, de certa maneira, os castigos físicos, infelizmente, eram bem frequentes, eram bem presentes. E hoje, se formos ver, já tem pessoas que olham para trás e dizem assim: olha, naquela época o pai fazia assim, mas o menino não fazia assim, como se realmente fosse algo que tivéssemos que trazer para os nossos dias atuais. E a gente vê que temos uma geração completamente diferente de crianças, não é verdade? Era uma forma que era naturalizada e era o que eles sabiam fazer naquela época, né? E hoje nós temos mais informações, e com essas informações a gente tem escolhas de fazer diferente, né? De fazer de forma mais assertiva, porque quando a gente defende que eu tô bem, eu me dei bem assim mesmo, a gente esquece de perceber que alguns entraves que a gente tem na vida vêm também daquela fase, né? Então Que eu percebo. virou uma causa para mim, né? Principalmente depois que me tornei mãe, que eu percebi que não queria esse formato para mim, e, e aí eu quero compartilhar, né? Multiplicar isso com todo mundo. Eu percebo que a gente precisa dar voz às crianças, não é isso? A gente precisa saber o que, que elas pensam, saber o que, que elas querem, lógico, tudo dentro de um limite. O que na nossa época nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos voz, nós não podíamos dizer eu gosto de tal coisa de determinada maneira. E como você falou, naquela época a gente agradece a Deus, aos nossos pais, mas eles só tinham aquele conhecimento. E hoje não, nós temos muitos estudos, né, que falam podemos sim educar nossas crianças, que elas possam nos respeitar sem castigo físico, não é isso? Isso. E aí a gente vem falar sobre um momento como esse de pandemia, né? Que a gente achava lá nos primeiros momentos que fosse breve, a gente ficou de quarentena 15 dias, aí todo mundo recebeu informações de como interagir com as crianças, como ocupar o tempo com as crianças. Então, choveu informações, e ainda bem que choveu, muitos pais adotaram isso, né? Mas ninguém esperava que durasse um ano, que depois desse um ano, isso se intensificasse ainda mais, né? Lá no começo era
mil mortos por dia, hoje está sendo 3 mil. Então, assim, se intensificou. E aí, você me pergunta, a gente se pergunta, por que falar da saúde mental das crianças? Se elas são tão atingidas pela pandemia de forma branda fisicamente, né? Bom que hoje até ouvi num programa de TV que estão desenvolvendo a vacina para as crianças, né? Ah, Que bom. eu também não, né? Infelizmente, nós estamos vivendo o momento mais crítico da pandemia, como você falou, não é? Antes nós ouvíamos, era uma coisa mais distante, a gente ouvia pelos meios, assim, que a estatística, né? Quando as pessoas morrem próximas da gente, são pessoas, muda completamente o cenário. Infelizmente, todos os dias a gente está vendo pessoas conhecidas de fulano muito próximas da gente, e nós estamos vendo que a pandemia está no seu pior momento e está dando medo sim. E precisamos cuidar da saúde mental. Já fizemos uma live aqui falando sobre a saúde mental nossa enquanto pais. E hoje nós vamos trabalhar a saúde mental das crianças, porque a casa passou a ser o quê? A escola da criança, na é verdade, a diversão da criança, ou seja, tudo que a criança fazia fora de casa vai fazer agora dentro de casa. Então, por isso que é interessante vermos assim, até mesmo mudança de hábitos que tem em casa, horário de estudar, horário de se divertir. Eu estou aqui com a minha filha acenando aqui, que ela está falando não sei o quê, mas pode continuar, Mariana. Eu tenho uma filha de 7 anos, graças a Deus, é a Fátima Isabel, está na terceira série. Eu vi na receita do pudim. Foi muito divertido. Então, aí a gente fala da saúde mental das crianças porque essas crianças estão dentro do lar. O primeiro ambiente social da criança é a família. O segundo, a escola. Né? E aí as crianças foram tiradas da escola sem perspectiva de dia de voltar e há uns meses atrás, um tempo atrás, algumas escolas particulares ficaram nesse vai e volta, sem saber quando que vai, quando que volta. Então, tudo isso é gerador de ansiedade, gerador de sofrimento para a criança, né? E aí a gente não sabe de que forma olhar para essa criança, já que a gente está cheio de sofrimento também, de sofrimento, porque a gente não sabe quem vai adoecer, quem vai perder emprego, quem vai ficar triste por um amigo que não está mais entre nós. Então, o nosso sofrimento como pais é gigante. E imagine, porque nós sabemos expressar isso. Eu converso com a minha amiga, eu vejo a televisão, mas eu sei filtrar um pouco aquilo, embora eu fique triste, mas eu sei filtrar aquilo. Imagina a criança que não sabe filtrar isso. Né? Então, se a criança não sabe filtrar isso, imagine o sofrimento dela. Aí a gente falando, se eu falo um pouco das mídias, eu lembro, antes de ontem, meu filho de 4 anos estava em frente à TV vendo desenho. E aí nós mudamos, não sei se foi eu, se foi o pai dele que mudou a TV e passou bem na hora o DFTV falando assim, senhor não sei o que, morreu na fila, na espera de leito. Tinha até imagem. E aí ele falou para mim, mamãe, ele morreu na fila. Aí você imagina a imagem que ele criou de que alguém morreu numa fila. Ele, com 4 anos, ele não entende ainda a irreversibilidade da morte. Ele vai entender lá para os 6 anos. Mas ele entende que naquela informação tem sofrimento. Ele entende que tem tristeza. Então, afeta demais. E a gente tem que ter muito cuidado com essa exposição às mídias, à internet, que são tantas coisinhas delicadas que são gigantes, na verdade. Por exemplo, a exposição à internet, que antes era só após a escola, veio a escola para dentro da internet. Né? Então, essa exposição agigantou, né? Ficou gigante. E aí, meios de diversão, meios de estudar, meio de se relacionar, meios de tudo.
E aí, onde está essa criança? Cadê a saúde mental dessa criança que está lá naquelas telas o tempo todo? Então, percebe como é muito importante a gente falar sobre a saúde mental, né? Como é importante a gente tá atento. Existe uma pesquisa da Inglaterra que diz que aumentou em 20% a procura de profissionais da saúde para crianças, da saúde mental para as crianças. E no Brasil, aumentou em 50% os níveis de estresse, né, de ansiedade e de tristeza nas crianças. Então, não E dá isso a para. gente percebe que nós mesmos, nós pais, não tivermos um equilíbrio, um controle emocional, nós vamos deixar nossas crianças assim, desse jeito, não é verdade? Apreensivas, irritadas, nervosas, não é verdade? Com medo de tudo, porque infelizmente os noticiários não nos mostram nada de bom. E eles mostram a realidade, que infelizmente todo o mundo está vivenciando essa segunda onda, que é muito difícil. Então, assim, nós pais, primeiro, temos que trabalhar em nós, né? Isso que, pô, temos que dar segurança para a criança, isso vai passar. Precisamos tomar os cuidados necessários para que a criança realmente sinta essa proteção de pai. Porque eu percebi em alguns casos que amedrontam demais as crianças. Você percebe isso? Deixa elas mais nervosas. Sim. E aí você toca num ponto que é como a gente passa essa informação, né? Diminuir o acesso às redes sociais e passar a informação de acordo com a idade. Por exemplo, o meu de 4 anos não conhece essa situação de que a morte é irreversível. Um de 6 anos conhece, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com a forma que a gente passa isso para a criança. Eu vou falar para vocês um caso de que eu estava brincando com a criança em consultório e existiam duas bonequinhas tipo Barbie numa caixinha há muito tempo. Ele está comigo há 5, 6 meses e ele nunca tinha brincado com essas bonecas. Então, esse dia ele pegou as bonecas e um kit de médico e foi fazer uma cirurgia em uma das bonecas. Botou uma do lado e foi fazer a cirurgia na outra. E aí, nessa cirurgia, ele tem 6 a 7 anos, já sabe a irreversibilidade da morte. Então, ele foi fazer a cirurgia e a boneca morreu. Então, quando a boneca morreu, ele fez todo o ritual de enterro, de sepultamento da Nossa, boneca, a outra chorando, não sei o quê. Em que momento de minha vida profissional eu vi uma representação de brincadeira desse jeito? Entendeu? E essa criança não tinha nenhum parente que estava em situações de morte ou de hospitalização na vida dela. É porque ela está exposta a esse, né, a essas conversas o tempo inteiro, né? Tá o tempo inteiro qual o cuidado, né? Porque eles não contam pra gente, mas na brincadeira eles representam tudo isso que tá ali passando, né? Então, a gente precisa ter um olhar, né, mais atento para que a gente perceba a tristeza, né, a dificuldade de se comunicar com outras pessoas, a irritabilidade, a agressividade. Isso são emoções, são sintomas que podem vir de um transtorno que pode estar se instalando, entendeu? Que pode estar instalando um transtorno aí de humor, por exemplo, que é a depressão, de um estresse, de uma ansiedade, entendeu? Mas nós, pais, conseguimos observar quando o nosso filho está diferente, né? A gente consegue observar quando está diferente, entendeu? E a gente tem com certeza. né? A gente tem algumas formas de lidar com isso, né? De lidar com isso. E a gente vai conversando a respeito dessas formas. Tá bom? Com certeza, sim. E aí, como você falou,
Fátima, resolva lá, da Fátima tá aqui, vamos ver lá. Por gentileza, resolva lá com seu pai essas questões. Ela tá assim, falando comigo. Então, deixa eu falar. Como desde o início, a casa passou a ser local de trabalho para nós, adultos, na verdade, para as crianças, a escola, a socialização era bem interessante, elas gostavam de ir, e aí de repente travou tudo. Voltou, como você falou no início, alguma escola particular, mas aí com esse segundo decreto, acabou as crianças assim tendo aulas somente virtuais. Aí eu percebi na minha filha, porque eu tento assim todos os dias observar, lógico, eu faço em atividades, mas eu tenho que dar atenção para ela, eu tenho que ver a minha presença, eu tenho que estar querendo brincar com ela. Eu sei que às vezes é difícil brincar com criança, mas eu estou me predispondo a participar um pouquinho da rotina dela. Brincar, fazer as atividades da escola, andar de bicicleta ao ar livre, que se faz necessário, né? Porque ficar o tempo todo preso dentro de casa, para a criança, assim, gera muita ansiedade. E aí, eu percebo em tudo isso que nós precisamos o quê? É o momento, como você falou, de gerenciar quais são as informações que nós temos que trazer para dentro de casa, como é que nós vamos lidar, pegar a criança e dizer, ó, realmente a pandemia a gente precisa de prevenção, precisa de cuidado, precisa principalmente de oração, porque só Deus mesmo para nos livrar, né, dessa situação, mas mesmo assim, a Fátima, quando voltou para o sistema completamente online, no primeiro dia era 3 horas. Aí ela estava super animada, mamãe, eu quero pipoca. Eu disse, mas é aula, não é filminho. Não, mas eu quero pipoca. Fiz a pipoca para ela, né? E ela super animada, primeira hora de aula, estava ali firme e forte, a segunda hora já começou a dizer, nossa, mas está demorando, essa aula não termina mais. E aí, no segundo dia, ela já não estava com o mesmo pique do primeiro dia desse aula. Só que aí mudou de tia e passou 2 dias sem aula. E ela disse assim, nossa, eu estava gostando, é muito bom porque eu vejo as coleguinhas, eu converso com a tia. Ou seja, esse formato assim, não virtual, se a gente for ver, já tem que agradecer a Deus também, né? Porque nós não estamos nessa presença física, mas nós estamos virtualmente, dá para minimizar algumas questões. Você, como psicóloga, concorda? Sim, claro. Você falando, o lar se transformou o lugar da escola, o lugar do trabalho dos pais, o lugar do lazer. E aí nós tivemos que nos desdobrar nisso. E é bom reconhecer que não é fácil. E já tem um ano nisso, a gente não consegue ser o professor, o entretenimento, e principalmente nós não conseguimos ser os pares dos nossos filhos. O que são os pares? São os iguais, os da mesma idade, porque as crianças precisam dos seus pares para aprender o lugar do outro, para aprender a negociar, para aprender muitas coisas. Se desenvolve com os pares, né? E eles deixaram de ter. Então, isso prejudica muito. E nós tentamos ser os pares dos nossos filhos sem ter essa possibilidade. Porque nós não vamos deixar de ser pais para ser crianças iguais a eles, né? Mas um brincar interessado, e digo muito mais que isso, porque eu quero dar aqui uma visão diferente do brincar. Porque, como eu falei, a gente recebe muito estímulo a vários sites dizendo como construir um brinquedo, como pular, como brincar. Ótimo, excelente. Mas nós temos a responsabilidade também, primeiramente da nossa saúde mental, mas da saúde mental dos nossos filhos, né? Primeiro da nossa, porque sabe aquela analogia do avião tá em perigo lá, você bota primeiro a máscara em você para depois botar na criança? Porque se você não estiver bem, você não ajuda a criança. Se você não estiver calmo, você vai se irritar com ela e pronto, entendeu? Então, você que é adulto, como eu procuro meios para me acalmar, para eu cuidar desse serzinho, que o olhar dele é muito mais catastrófico do que o nosso, entendeu? Porque por mais romântico que seja, que a criança não sofre, não sei o que, ela sofre sim. E aí a gente precisa colocar isso como prioridade de ajudar na saúde mental da criança. Então, brincar de forma a observar. Quando eu falo que essa criança brincou de
de um velório, ela estava me dizendo uma coisa, ela estava me dizendo que aquele conteúdo estava muito dentro da cabeça dela, entendeu? E se eu corto, como nós pais normalmente cortamos, menino, que besteira, ou então, não é assim, tá tudo bem. Se eu corto, ela não fala o que ela tá sentindo, ela não bota para fora. Sabe quando você vai desabafar com uma amiga e você e é sua melhor amiga, ela é compreensiva, não sei o quê. Aí você começa a desabafar com ela fala muito mais sobre ela do que sobre você. Por quê? Ela quer te consolar, ela quer diminuir o seu sofrimento. Ah, eu também passo por isso. Mas quando ela diz eu também passo por isso, ela está sendo simpática com você, te acompanhando, mas não está deixando você vivenciar o seu sofrimento. Não está escutando, não está acolhendo. Então a gente tem que aprender a brincar com a criança acolhendo o que ela sente. Nossa, que Então, se ela interessante. diz. Eu achava que se colocar no lugar do. Você falou assim, a amiga se colocou no lugar dela, na verdade? Isso seria interessante, então não é interessante dessa forma. Não, porque assim, quando eu me coloco no lugar do outro, eu estou pensando no que ela está sentindo. Eu estou acompanhando, eu estou ouvindo o que ela está sentindo. Quando eu sou simpático com alguém, eu estou dizendo, ah, amiga, eu te entendo, eu também passei por isso, eu não sei o quê, eu não sei o quê. E certo momento daquela conversa vira mais sobre você do que sobre o outro. Então, quando Ah, você brinca com a. Isso chama empatia. Acho que todo mundo já ouviu essa palavra, é, né? essa Então, palavra, assim, isso mesmo. quando eu brinco com a criança e eu me boto no papel de pai dizendo, vai ficar tudo bem, não pensa nisso, não fala nisso, não sei o quê, eu estou tirando da criança a oportunidade de jogar para fora aquilo que está doendo. Então, funciona, às vezes você diz assim, como assim? Me ensina a brincar. O que que você está dizendo com isso? O que que esse bonequinho aqui está dizendo com isso? O que que você vai fazer depois disso? Você oportuniza a expressão do sentimento da criança. Entendeu? Nossa, que interessante. Bom, É diferente de você dizer, não, filho, não vai acontecer nada, deita aqui, não sei o quê. Claro que nós temos que acolher, e uma das coisas fundamentais é passar segurança, mostrar que nós, a família, estamos dizendo, olha, nós estamos fazendo nossas medidas de segurança. Você está seguro. Tudo que eu posso fazer para manter você seguro, nós estamos fazendo. Então, por isso que vem a informação adequada a respeito desse momento tão inadequado, né? Tão difícil. Então, assim, eu me autorregulo, né? Eu me torno uma pessoa empática em relação aos meus filhos, porque grita tanto a nossa responsabilidade de fazer os nossos filhos se sentirem bem, que a gente esquece de acolher o sofrimento. A gente nossa. quer amenizar o sofrimento, entendeu? Então, a gente manter o distanciamento social ainda é de extrema importância, mas o isolamento não. Quando eu, pai, quando eu, mãe, brinco dessa forma próxima, entendeu? Dessa forma junto, quando eu acho que com um ano os pais, os avós, os primos já deram um jeito de se relacionar, né? Já deram um jeito, ou estão acostumados a fazer videochamada, ou se veem à distância, né? E a gente reforça o distanciamento, mas não o isolamento, né? Falar francamente com essa Distantes e criança, isolados não, né? Tem que estar sempre, não é? né? Conectados, Distanciados, né? E outros isolados, não, né? isolados não. É porque, como eu falei para vocês, a nossa geração, graças a Deus, em relação à pandemia, com as mídias, estamos tendo muita sorte, na verdade. Imagine outra época que não tinha televisão, que não tinha internet, que não tinha celular. Como era muito mais difícil, você concorda?
Hoje você passa, você fala, você vê a pessoa como nós estamos aqui, tem pessoas aqui comentando, que depois a gente vai abrir espaço. Então, assim, acaba, vamos ver, acaba minimizando nessas questões, como você falou, vamos estar distante, mas não isolados um do outro, não é isso? Sim, sim. E aí a gente garantir, né? Garantir um ambiente seguro, né? O que que eu posso dizer sobre um ambiente seguro? Uma rotina. Nós todos temos rotina, a gente come, a gente dorme, a gente toma banho, mas ela pode estar desorganizada. E essa desorganização, ela dá uma sensação de que tá tudo muito ruim. E quando você organiza isso, ó, a rotina já existe, ela está desorganizada. Quando você organiza isso, quando a criança é um pouquinho maior, ela colocada para tomar decisões junto, ela se sente mais autônoma, se sente parte da família. Você bota uma margem, você tem um elásticozinho assim, e aí ela sabe que você tem esse elástico, mas você dá uma esticadinha, né? Mas o limite ainda é seu, mas ela se sente autônoma nessa esticadinha, entendeu? E aí ela se sentir parte dessa família, parte integrante, parte decisiva dessa família, faz com que ela se torne mais colaborativa também, entendeu? Você fala fazer parte da rotina da casa. Uma criança, por exemplo, da minha idade, que já tem 7 anos, ela pode ajudar na rotina da casa, ajudar a preparar a mesa do café, organizar o seu horário de estudo, organizar a hora do banho. Porque o que anda a pandemia, o que nós tínhamos, qual era o conceito que nós tínhamos de casa? A casa, eu já cheguei do trabalho, eu já cheguei da escola, é um local para descansar, não é verdade? É o local que, e se não tiver, como você está falando, se não tivermos realmente uma rotina, nós vamos achar que todo dia é feriado, que todo dia é final de semana. Então, acho que eis um dos maiores problemas, esses dois, assim, que se realmente não nos organizarmos para uma rotina, vamos ficar realmente, assim, perdidos. E se tivermos perdido, nossas crianças, com certeza, vamos estar também. Gostaria só de abrir aqui um parênteses, tem as pessoas que, graças a Deus, eu não conheço aí na live, eu confio em pessoas novas, mas eu quero aí dar um alô para a minha amiga de trabalho, a minha colega, a Maria Cláudia, que entrou aí na live. Obrigada, Cláudia, por estar conosco aqui, tá bom? Tem uns amigos meus aí também. Eu tô Minha vendo irmã aí, tá aí, a Vivian obrigada tá por aí. estar, Viviane, Obrigada. né? Por estar conosco aí no canal Bate-Papo com a Cléo. Então, Cléo, então garantir um ambiente seguro com a rotina, né? Que aí essa rotina dá um contorno de segurança para essa criança. Porque nós somos os guias dessa criança e quem dá o contorno somos nós, porque eles têm muito mais habilidade de, de, nos, de nos reverter nas situações do que nós temos paciência para mantê-los naquela rotina. Entendeu? Então, eles têm muito mais chamego, mais arminhas sedutoras para tirar a gente daquilo do que nós temos de resistência e mantê-los naquele. Então, quando a gente mantém essa rotina, a gente dá esse contorno de segurança, né? Então, é um ambiente seguro. Então, garantir esse ambiente seguro, um lugar de tranquilidade, ver que está nervoso, ensinar a respirar, parece bobagem, mas não é, né? Botar em movimento. Crianças pequenas, elas precisam de movimento para equilibrar emocionalmente, entendeu? Então, tem criança que mora em apartamento, tem criança, mas vamos lá no ar livre, né? Bota para pular do sofá. Eu rio porque minha casa é um lugar de experiência. Não sei se a Dani ainda está aí, mas eu lembro um dia que a minha vizinha de apartamento, ela foi na minha casa e o filho dela tinha ido para lá, da idade dos meus. E ela chegou lá e eles estavam todos três dentro do guarda-roupa. E aí eu falei para ela, olha, é lugar de... Ela me falou, ela falou assim, isso aqui é lugar de experiência. Eu tenho, não é um lugar de casa arrumada, é um lugar de experiência, e eu tenho adotado isso, porque não dá para sair para a rua para gastar essa energia toda hora, né? Então, Criança, né? E eu percebo também, não sei vocês aí, pais, mãe,
mas a gente vive, assim, um medo constante. A todo momento eu me vejo perguntando para ela, você está bem? Você está sentindo alguma coisa? Eu acho que as notícias estão tão preocupantes que eu me sinto, assim, com essa ansiedade. Eu olho se a temperatura, eu fico olhando, assim, observando se tem alguma coisa de anormal. Esse dia eu parei para pensar e disse assim, misericórdia, assim, eu não posso entrar em parafuso desse jeito, não. Eu tenho que brincar, tenho que curtir, tenho que ensinar, tenho que fazer com que ela tenha rotina. Agora mesmo ela passou a tarde na aulinha, depois falou que estava cansada, disse que a tarde toda escrevendo, mamãe, e fez ali uma cabana ali na sala, pegou os lençóis, mas assim, ela está feliz. É isso assim, Bom, que nós temos que ver, que na a nossa casa, né, como é bíblica, na nossa casa é de Deus, não é verdade? E agora, mais do que nunca, temos o quê? Fazer com que tenhamos todas as situações maravilhosas na nossa casa. Que a criança possa estudar, que a criança possa se divertir e acompanharmos, lógico, com o olhar de ver realmente o que pode ser exagero e o que é só brincadeira, ela quer só se divertir, não é isso? então, você falou um aspecto aí muito importante sobre a ansiedade, né? Então, quando eu vivencio essa ansiedade perto da criança, ela vivencia essa ansiedade também. E aí tem dois aspectos mais fortes ainda. Ela vivencia a própria ansiedade e a preocupação com o seu sofrimento. Aí, de novo, né? Parte de nós, né? Porque pais ansiosos, a chance da criança ser ansiosa também é, né, gigante. Então, como eu me acalmo para eu vivenciar essa ansiedade para não passar para a criança? Porque a criança vai sofrer duas vezes, com a ansiedade dela e com o medo do seu sofrimento. Sofrendo porque você está sofrendo, entendeu? Então é mais um aspecto para gente vigiar, né? Observar, né? A gente usa essa palavra, observar. Observar, Ficar. vigiar. E as crianças são muito espertas, não é verdade? Outro dia mesmo ela disse assim para mim: Nossa, eu não posso mais nem espirrar, porque eu estava bem preocupada. Tá vendo? Então causa um estresse, né? Um estresse na criança que, que ela não dá conta. Por quê? Nós saímos, nós conversamos e a gente dá outro jeito. A criança não. Ela vai representar em alguns sintomas, como a irritabilidade, a agressividade, a tristeza, o isolamento. E isso quando você observa que a sua criança não come mais direito, que não dorme mais direito, que chora fácil, que não sei o quê, sinal de alerta, né? Sinalzinho de alerta para observar, para ajudar ou para levar para uma avaliação de um profissional, entende? Porque aí já prejudicou o andamento do dia a dia dessa criança. E aí a gente precisa criar um ciclo positivo, embora seja um momento muito difícil, uma pandemia, mas trazendo a informação, trazendo a segurança, né, de que essa criança está segura, que você está fazendo tudo para ela se sentir segura, né? Trazendo um brincar atento, uma escuta atenta. Né? Você vai criar, em vez desse ciclo negativo, um ciclo positivo, mesmo nessa adversidade. A gente fala que essas crianças podem adoecer, mas a gente também ainda não sabe se essas crianças no futuro serão mais resilientes, né? Porque nós, como crianças, não passamos por uma pandemia, mas essas crianças estão passando, né? Então, quem sabe se elas não serão mais resilientes. Então passar uma esperança, né, uma positividade é fundamental. É fundamental. Tanto para a nossa saúde, em especial para elas que não sabem lidar com as suas emoções. Não é Com verdade? certeza, é um período assim muito difícil, mas como você falou, cuidar da saúde mental é de suma importância. Faz-se necessário, porque senão a pessoa vai ficar doente do mesmo jeito, na verdade, se não cuidar, se pegar o medo, se pegar a angústia, se pegar o sofrimento que a gente vê aí, tanta gente aí passando e não tivermos assim um controle, adoece nós, adoece nossas crianças. E o objetivo
justamente alguém está falando aqui de cuidar da parte espiritual. Eu falei lá no início, a Vivian, né, você que está dizendo aí, da parte espiritual de adquirir uns hábitos também, né, de ver nosso lado espiritual, a quem devemos recorrer. Temos um Deus misericordioso que vai colocar a mão e tudo isso vai passar, em nome de Jesus. Sim, a fé é fundamental, né? A fé é um ponto de esperança, né? A gente também se renova nesse ponto de esperança, né? Entendeu? Então, bote as suas dúvidas, traga as dúvidas. O que que você queria mais acrescentar? Pessoal, quiser aí colocar as perguntinhas, a Liliana aí vai estar respondendo, é um bate-papo, né? Sim, Bem claro. interessante falarmos sobre a saúde mental em uma época de pandemia. É de suma importância falar sobre a espiritualidade, como a Vivian Fonseca falou aí. Vocês podem estar aí perguntando, estar contribuindo, que às vezes nós estamos aqui na teoria e na prática. Vocês têm experiências aí bem mais interessantes, não é verdade? Sim. Como é que vocês estão vivenciando com as crianças, as pessoas que estão aí, têm crianças em casa, quais são as necessidades que elas mais têm, não é? Quais são os questionamentos em cima disso? Por exemplo, a minha filha ontem, ela disse assim, ai mamãe, eu tô a fim de fazer um churrasco e chamar toda a família. Nunca mais fizemos um churrasco aqui em casa. Aí eu disse, Fátima, primeiro, não está podendo aglomerar, tem a pandemia. Aí eu já brinco com ela. E segundo, a carne está muito cara, não está dando para chamar muita gente, porque se formos ver, a pandemia ela vai ter problemas agora, a curto, né? A médio e longo prazo. Sem falar dos preços, né, que estão assim, um absurdo, né? Se a gente for ver, é uma situação que está começando agora e a gente não sabe onde é que vai parar. Então, precisamos sim estar em oração e pedindo a Deus que nos livre de todo esse mal, que passe, né? Que nossas crianças passem bem. Esse O vírus impacto agora... econômico também é muito grande, né? E aí quando, por exemplo, um pai, uma mãe perde o emprego, né, como tem acontecido muito. E aí o impacto dentro dessa casa, né, na vida dessa criança, da irritabilidade desses pais, né, da noção de dificuldade que eles têm, isso vai resbalar na criança inevitavelmente. Né? Como falar em saúde Aí, mental em meio a uma situação dessa, não é isso? sim, e aí pais desesperançosos ou dificuldades financeiras dentro de casa, um pai que perdeu alguém querido, ou uma criança que tem um pai hospitalizado. É realmente muito difícil, não dá para não falar disso, né? Não dá para Não dá. negligenciar a criança ou tratar só como uma atividade lúdica, entendeu? Num momento que só porque elas não estão sendo hospitalizadas, então não dá para tratar dessa forma se existe tanta possibilidade de adoecimentos psicológicos, né? Que quando, por exemplo, o estresse, né, uma dificuldade com o estresse agora, ela pode alcançar lá a vida adulta. Entendeu? Ela pode, ou então ela está estressada nessa situação, ela pode não representar agora, mas ela pode representar depois mesmo dessa situação estressante passar, esse adoecimento pode vir depois, entendeu? Então, mesmo que a criança não tenha sintoma, né, é bom observar, é bom estar junto. Eles foram muito cesseados de muita coisa. Né? Eu digo que as crianças e os idosos, eles foram cerceados totalmente, porque os adultos ainda saíram para trabalhar, ainda saem para ir para o supermercado, ainda saíam, né? As crianças não. As crianças dentro de casa, né? Os pais, os idosos dentro de casa. E as crianças, elas são totalmente comandadas. Vai se a escola abrir, volta se a escola abrir, se adapta ao online porque tem que ser, entendeu? Então fica totalmente à mercê dessa situação, né? Alguém escreveu alguma coisa aí. Tem uma amiguinha que perdeu a avó há 5 anos. Agora o avô está internado.
ela não aceita a morte, está muito difícil. Como ajudá-la? Isso. Aos 5 anos, ela já conhece os amigos, já tem amigos, né? E tudo, ela está sentindo muita falta disso. Ela já entende o sofrimento da morte, está começando a entender, não sei se já entende, porque é aí de 5 e poucos, 6 anos que começa a entender a irreversibilidade da morte, que vai e não volta mais, entendeu? Aí não adianta mais a história e é melhor que não seja que virou estrelinha, entendeu? Então é conversar a respeito. O luto ele tem algumas fases, a de negação, entendeu? É, primeiro nega, depois se culpa, né? Até chegar a uma fase de aceitação. Então, essa criança também vai passar por essas fases de luto. E o que fazer? É ficar atenta ao brincar, entendeu? É brincar junto, é deixar expressar tudo. É facilitar essa expressão. E se não der conta, se achar que está aí prejudicando a rotina do sono, de comer, de se relacionar, está muito retraído, leva para um profissional ajudar. Mas essa negação é a primeira fase do luto, entendeu? Então, depois ela vai passar por as outras fases do luto, negação, culpa, cadê, para onde foi, e depois aceitar com o sofrimento, né? Mas aí já vai para aquela fase mais calma. É, Ajudei. tá. Infelizmente, a morte, né? Você fala sobre a criança, mas nem nós mesmo adultos, né? Acho que essas fases aí, até em nós adultos, elas estão É para sempre nós todos passamos por isso. acompanhando. Exatamente. Nós todos passamos por isso. Assim, a gente nunca aceita perder alguém, é muito difícil, não é verdade? Só Deus mesmo, só ajuda também quando tem pessoas que infelizmente ficam muito depressivas, não sabem, porque como você falou, tem fase, tal fase tem que estar sentindo de tal forma, a outra fase de uma outra maneira. Agora, quando ela não consegue passar dessas fases, aí é mais problema, né, Liliana? Tanto a criança quanto os adultos. Hoje, se formos ver, tem muitos adultos procurando realmente tratamento porque não passaram dessas fases, ficaram ali presos. Quando a pessoa fica presa numa dessas fases, o que não aceita, por exemplo, aí está há anos naquilo, é preciso ajuda, né? Preciso ajuda para que isso possa progredir para um estado melhor, né? Um estado melhor para que a pessoa não fique totalmente travada naquele luto, né? Porque a gente também vê pessoas que estão no luto há muitos e muitos anos sem conseguir sair da tristeza, sem conseguir ir para a fase de aceitação, né? De se recolocar nas suas atividades diárias, na sua vida, seguir o seu curso de vida. Né? Pois é. Com as crianças Pessoal, acontece isso também. isso, né? Infelizmente, né? O momento é difícil, o momento é de trabalhar, como a Bíblia falou, espiritualidade, o momento é de prevenção, né? Que ainda é prevenção, sempre foi o melhor remédio. E nesse contexto, nunca foi tão necessária a prevenção, evitar aglomeração, usar o álcool gel, esperar aí a data para recebermos a vacina, não é verdade? E que Deus assim possa continuar nos abençoando, abençoando cada pessoa que está aqui hoje, batendo esse papo conosco, entendendo um pouquinho com essa profissional maravilhosa que é a Liliana. Eu só agradeço a Deus, né? Primeiramente. Agradeço a você por ter aceito convite para o nosso canal, né? O nosso canal está de portas abertas. E a vocês também aí, né? Que estão seus amigos, né? Inscrevam-se no canal, ajude o canal Bate-Papo com a Cléo. Tem muita informação interessante, de um jeito simples, descontraído, mas como vocês puderam ver, com muito conteúdo. E vamos continuar conversando e pedindo a bênção de Deus para todos nós. Tudo bem? Ok.
Algo mais? Encerramos? Acho que sim. Então, vamos deixar só para recapitular, então, para a gente fechar bem. Vamos cuidar, né? Cuidar da nossa segurança emocional, vamos cuidar da segurança do ambiente das nossas crianças, cuidar de olhar com empatia. Espero que o conceito empatia tenha ficado claro, né? Da gente, Ficou, eu tinha confundido. né? Que ser simpático é estar do lado, é contar a história igual, e ser empático é ouvir o sofrimento do outro, é dizer, eu tô aqui, nem que eu não saiba o que dizer, eu tô aqui, entendeu? Então, isso é empatia, é deixar sair aquela palavra que a pessoa nunca conseguiu falar. E quando você fica do lado para ouvir, às vezes sai, entendeu? E aí, quando essa Faz toda a palavra diferença, sai, né? ela é libertadora, entende? Então, ser empático com os nossos filhos, observar bem os sintomas, né, da agressividade, da irritabilidade, da tristeza, para a gente conseguir que isso não evolua para um transtorno, que esse transtorno pode ir para a vida adulta, né? E e tomara que essa geração, em vez de tantos problemas emocionais ou mentais, seja resiliente, né? Resiliente, que é Sei. a capacidade de se refazer, né, de buscar essa esperança e tentar de novo. Né? Falando Essa semana eu vi a chamada de um programa, uma senhorinha construindo uma casa de garrafa PET, de garrafa de vidro, não sei o quê, e o programa falando que era resiliência. Tudo bem que ela é forte, que ela faz a casa dela com as próprias mãos, não sei o quê, mas isso não é resiliência, não, isso é desigualdade social, entendeu? É desigualdade social. E resiliência é lá, ela mesmo, ninguém olhando para ela com os direitos que ela tem, ela ainda se sentir bem para fazer aquilo. Ela devia ter, Eu, eu diria que isso é né? persistência, né, da parte dela, não é verdade? Pois é, persistência Certamente ali. diante de uma negação dos seus direitos, entendeu? Então, Então, ela foi persistente. O que que alguém, eu é, não me recordo qual o momento da vida, mas alguém me falou o que que significa. Diz assim, eu vejo a resiliência, Cleo, como se fosse o tapete. A gente pisa e minutos depois ele volta ao normal. Não tem aqueles tapetes que fazem assim? A pessoa comparou a resiliência dessa forma. Nós sofremos várias situações, mas aí nós vamos o quê? Voltar ao normal. Voltar a fazer as coisas, né? Não esquecer daquilo, não deixar de lado, né? Mas continuar, mas seguir sempre em frente, não é isso? mas Cléo, todas as nossas experiências, elas nos transformam, entendeu? Mesmo que a gente se compare ao tapete que a gente pisa e volta o pelinho para cima, esses pelinhos em nós, vem com outro conteúdo. Ficou conteúdo, entendeu? Ficou transformação. Para mais, para positivo ou negativo, mas ficou transformação, entendeu? Uma hora ou você tá mais forte de tanto levantar o seu pelo, ou uma hora você está cansado, entendeu? Então, mesmo sendo resiliente, se refazendo, a gente ainda assim é construído, entendeu? É construído nesse ir e vir, nesse se refazer e tomar força e voltar a ser peludo. Que bom. Assim, para encerrar, eu lembrei de uma poesia da Cora Coralina, quando você falou em resiliência, em tudo que nós estamos vivenciando, eu já até falei em outros bate-papo dessa poesia, que ela diz assim: nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo. Aprendi a viver. Que possamos, em meio a essa pandemia, aprender a viver, que todos nós, de repente, tivemos que aprender a viver. Assim que eu me sinto, aprender a viver nesse período pós-tecnologia,
trabalhar com a tecnologia, se divertir com a tecnologia, aceitar essa situação e dela todos os dias aprendendo a viver. É assim que eu me sinto. Todos os dias eu aprendo a viver e peço força e coragem a Deus para que aquele dia seja diferente do outro, seja melhor do que o outro. E a Cora Carolina, as poesias dela parece que falam sobre o nosso momento atual, né? Não é verdade? Muito, assim, fantástico. Então, agradecer mesmo a Deus sempre, primeiramente, por estarmos aqui. Agradecer a você. Amei conversarmos, não é verdade? E agradecer as pessoas que estão aí. Também, pessoal, inscreva-se no canal, ajude o canal Bate-Papo. Tá bem? Obrigada a você pela oportunidade. Falar sobre o que a gente tem como causa é sempre prazeroso, é sempre libertador, sabe? É muito bom. Agradeço as pessoas que estão aí, agradeço a você. Desejo muita saúde, desejo oportunidade a todos para tomarem suas vacinas, né? Desejo uma infância feliz para os pais, para os filhos. A infância é curta, né? Passa muito rápido. Por mais trabalhosa que seja, ela é muito curta. Porque se a gente vive 80 anos, só 10 a gente se mantém na infância, depois dos 10 já tô em puberdade, já estou querendo me identificar, não sei se sou criança, se sou adolescente. Então, é tão rápido, quando eu penso de 30 para 40, eu nem percebi. Então, 10 anos numa criança, 10 anos numa criança é um piscar de olhos. Então, desenvolver uma tal de habilidade que eu gosto de chamar os pais de paciência, porque falo com pais, e a habilidade de ser paciente é fundamental, sabe? É indispensável e é trabalhosa, porque ela põe em contato com nossos limites o tempo todo. Então, pais queridos, mães queridas, paciência. A infância é muito curta. E tudo isso vai passar, como diz uma música, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada, tá bom? Daqui a pouco a gente vai estar colocando lá no Instagram essa live. Compartilhem. Estejamos aí todos juntos, tá bom? Tivemos quase uma hora de bate-papo. Que maravilha, tá bom? Obrigada mais uma vez, Liliana, tá bom? Beijo, aqui para meu esposo aqui, porque eu tô aprendendo, né? Esse nome de live. Agradecer ao meu esposo, né? Sem ele, ó, Deus primeiramente aqui na terra e pra mexer aqui nessa situação, tá bom? Amor, pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom?